você que está acompanhando a gravação desse estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós queremos te convidar para fazermos juntos a prece antes de iniciarmos a atividade desta manhã. Queremos, neste momento, nos conectarmos ao mundo maior, aos espíritos de luz, para que as nossas orações, os nossos pensamentos possam alcançar Deus, esse Pai de infinita bondade e amor, pedindo neste momento a permissão para iniciarmos os estudos das obras. Agradecemos pela presença amiga dos mentores de nossa casa, dos orientadores espirituais que estão conosco, para que possamos, de forma mais segura, fazermos os estudos desta manhã. Muito obrigada, meu Deus, obrigada, Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela possa envolver com o seu manto de luz todo o nosso planeta Terra, para que a paz possa reinar, possa voltar a acontecer em cada coração e possamos também sermos amparados, socorridos nas nossas necessidades, principalmente aqueles que sofrem com as tragédias, sejam desses conflitos, sejam das tragédias climáticas, nossos irmãos do sul do Brasil, que eles recebam as nossas melhores vibrações. E pedimos também pelos nossos lares, que cada um aqui, neste momento, conectado com esta mensagem, possa receber do mundo maior aquilo que necessita para transformar o seu lar num ponto de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Depois da Morte. É o capítulo 20, não é isso, Ricardo? O Espiritismo na França. Bom dia, Rosimar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir esse canal, esse estudo no nosso canal do YouTube, tá? Que a Mãe Santíssima possa abençoar todos vocês que irão assistir. É isso mesmo, Rosimar. Capítulo 20, o Espiritismo na França. Isso. Então, vou iniciar a leitura aqui. Capítulo 20, o Espiritismo na França. Na França não há tantos sábios espíritas como na Inglaterra, pois os seus homens de ciência, mais talvez do que em qualquer outro país, têm testemunhado indiferença ou reserva proposital a respeito das manifestações psíquicas. Vêem-se, entretanto, belas exceções. Assinalamos somente Camille Flammarion, cujo estilo encantador popularizou a ciência dos mundos, e Bibinet, membro do Instituto. Estes dois sábios fizeram ato de adesão ao Espiritismo. O primeiro, por seu discurso pronunciado no túmulo de Allan Kardec. O segundo, por uma carta ao Dr. Feital, 1867. Carta que se tornou pública e na qual fez conhecer sua intenção de expor ao público os fenômenos incríveis de que foi testemunha e cuja realidade pensa poder demonstrar, decidido como está a ir avante. A sua morte, porém, impediu a execução desse projeto. Mais recentemente, um jovem sábio de grande futuro, o Dr. Paul Guibier, discípulo favorito de Pasteur e diretor do Instituto Antirrábico de Nova York, publicou duas obras: O Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, Paris, 1887, e Análise das Coisas, 1889. E aí tem uma nota aqui dizendo que essas obras foram traduzidas e editadas pela FEB.
nas quais estuda conscienciosamente e afirma com coragem a existência dos mesmos fatos. O Dr. Guibier, com o auxílio do médium Slade, estudou de modo muito especial o curioso fenômeno da escrita direta sobre a lousa, ao qual consagrou 33 sessões. Lousas duplas fornecidas pelo experimentador foram seladas, uma posta sobre a outra, e assim se obtiveram no seu interior numerosas comunicações em várias línguas. Então, aqui tem um trechinho, né, do livro Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, que está citado aqui como na página 340. Então, vai dizer o seguinte: temos observado estes fenômenos, escreve ele, tantas vezes e sob formas tão variadas, que se fosse privado nos reportarmos aos nossos sentidos para demonstrar casos tão especiais, renegaríamos o que na vida comum se apresenta todos os dias aos nossos olhos. E aí Leon Denis volta, né, a dizer: porém, no mundo das letras e das artes que encontraremos numerosos partidários ou defensores dos fenômenos espíritas e das doutrinas que lhes são correlativas. Entre outros escritores que pronunciaram neste sentido, citaremos Eugène Nous, o autor das obras Grandes Mistérios, e o outro eu acabei não traduzindo aqui, Chose de Latre Monde. Não sei, depois eu trago a tradução, que está em francês e eu não sei traduzir assim. Vaquer, que a respeito deste ponto expôs suas opiniões nas Miettes de l'Histoire, Victor Hugo, Maurice Lachatre, Théophile Gautier, Victorien Sardou, Fauvet, Lomon, Eugène Bonnemer, entre outros. Ficou meio confuso aqui, né? Porque às vezes eu acho que eu estou falando em inglês e aqui ele está falando dos franceses, né? É quase sempre fora das academias que as experiências espíritas na França têm sido tentadas e, sem dúvida, disso provém a pouca atenção que se lhes tem prestado. De 1850 a 1860 estavam em moda as mesas giratórias. A predileção era geral. Nenhuma festa, nenhuma reunião íntima terminava sem alguns exercícios deste gênero. Mas entre a multidão das pessoas que tomavam parte nessas reuniões e que se divertiam com o fenômeno, quantas teriam entrevisto suas consequências do ponto de vista científico e moral, e a importância das soluções que ele trazia à humanidade, cansaram de propor questões banais aos espíritos. A moda das mesas, como qualquer outra, passou, e depois de certo processo ruidoso, o espiritismo caiu em descrédito. Mas a falta de sábios oficiais, observadores dos fenômenos, a França possuía um homem que devia representar um papel considerável, universal, no advento do espiritismo. Vou deixar para entrar aqui nesse trechinho, que ele vai falar agora de Kardec, né? Vou só comentar aqui algumas questões, depois a gente volta. Então, ele agora vai, depois desse apanhado todo que ele faz, né, de como que o espiritismo surgiu nos Estados Unidos, na Inglaterra, aí ele vai falar da França, né, porque na verdade o que a gente conhece hoje mais profundamente é esse espiritismo que veio da França, que foi codificado por Allan Kardec. Mas a gente pode ver que o espiritismo
ele não começou na França e nem muito menos hoje é o seu berço de conhecimento, né? Como Leon Denis traz aqui, depois de Kardec, aquilo ali já foi caindo em desuso, né? Porque eles queriam mesmo era aquela diversão, né? Eles foram importantes nesse sentido de trazer o conhecimento através do que Kardec fez, né? Mas depois disso eles se desinteressaram bastante, né? Pelos fatos espíritas e tal. E aí eu queria chamar a atenção aqui, porque ele vai falar de alguns nomes, né? Ele cita alguns nomes, principalmente Camille Flammarion, e que é bem conhecido no meio espírita, né? Justamente por causa desse discurso que ele faz, um discurso muito bonito. Se eu não me engano, ele está escrito em obras póstumas, eu teria que conferir ali. Que quando Kardec é enterrado, né, ele é convidado a fazer, ele era muito jovem na época, né? Então, assim, só para lembrar a coisa que ele fala mais marcante, que todos nós repetimos sempre, né? É que Kardec como que fala? Ele é o bom senso encarnado. Então, é a frase que ficou mais marcante. Mas o discurso é belíssimo, né? Para um rapaz de 18 anos, jovem. E Camille Flammarion, né, continuou os estudos, se aprimorou, aprofundou muita coisa, então ele foi muito importante aí, né, para o movimento, para nós, para a doutrina, melhor dizendo. E aí, Leon Denis vai narrar aqui alguns fenômenos, né? Um deles é a escrita direta. Então, ele explica como é que eles faziam esse estudo. Aí eu peguei aqui, porque para quem quer estudar os fenômenos, não tem livro melhor do que o Livro dos Médiuns, né? Então, não tem que ser espírita para estudar o espiritismo, para estudar os fenômenos espíritas, né? Você pode estudar a partir do seu próprio desejo, né? É só pegar a codificação, se você tiver mais interesse já ir direto para estudar a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, já pode ir direto para o Livro dos Médiuns, né? Se quiser conhecer as comunicações de uma forma geral, as coisas que ela contribui para a gente compreender a nossa própria existência, comece pelo Livro dos Espíritos, é mais proveitoso, né? Mas então, o que é essa escrita direta, né? A escrita direta é aquela feita diretamente pelo espírito, sem intermediário, né? Como acontece na psicografia. A psicografia, ela tem ali a participação do médium. Então, o médium pega o lápis, ele vai escrever o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo, ou o próprio espírito vai conduzindo ali a escrita, né? Então, isso é uma escrita indireta. A escrita direta não precisa de ter ali um médium escrevendo, o próprio espírito escreve. Então, eu vou só trazer aqui, em linhas gerais, o que está no Livro dos Médiuns, e aí depois eu te passo a palavra também para você comentar aí, né, Ricardo, o que você quiser. Então, capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta, e da pneumatofonia, né? Pneumatofonia da fala, né? Direto, o espírito mesmo fala sem... só para diferenciar aqui, né? Como tem a psicografia, tem a psicofonia. É o médium falando aquilo que o espírito está ditando, está intuindo, está orientando ali, né? Então, isso é psicofonia. E pneumatofonia é essa fala direta também. Mas vamos ficar só aqui na escrita direta.
Então, é o item 146 e os demais, né? Ele vai falar bastante sobre isso. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Aí, não vou ler tudo aqui, né? Só vou ler mais um item aqui, que é o 148. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocados. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além da de facultar maior acolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Então, né, quem tiver interesse, leia aí o capítulo 12, ele não é grande não, ele é pequeno, mas é bem interessante, né? E aí a gente vai entendendo, né? Primeiro, como que Kardec desconstruiu essa ideia de um templo todo preparado para receber comunicações mediúnicas, né? Kardec foi tão simples nisso, a gente que ficou complicando as coisas e até amedrontando as pessoas com isso, né? A comunicação com o mundo dos espíritos, ela é tranquila acontecer, né? O que a gente precisa tomar? Alguns cuidados, né? A gente tem que estar em oração, vigilância. Da mesma forma que hoje em dia a gente tem que estar, a gente tem que estar, como que fala? Cuidadoso no dia a dia, né? Antigamente, né, a gente já tinha uma recomendação quando a gente era criança, né? Não pode conversar com estranhos e tal. Hoje em dia, adulto também, né? A gente precisa tomar alguns cuidados. Você não vai colocar um estranho que você nunca viu dentro da sua casa, né? Porque pode ser um criminoso, né? Da mesma forma também a comunicação espiritual. Você não vai achar que só porque é espírito todo ele é bom, é generoso, é fraterno. Não, não é assim, né? Mas é interessante. Então, os estudos sempre existiram, né? E é importante a gente não querer começar do zero, porque a gente só vai perder tempo, né? Rosimar, Leon Denis deixa bem claro para a gente aqui o que aconteceu, né, realmente, porque além de não ter começado na França, só na França, o espiritismo, essas comunicações, né, antes, né, já tinha acontecido nos Estados Unidos, Inglaterra, e nesses locais, Estados Unidos, Inglaterra, os estudos foram elaborados por cientistas, pessoas de renome, igual nós lemos no capítulo passado, estudamos no capítulo passado. Então, realmente, a França, ela foi aquela, assim, igual a gente às vezes comenta, né? Não é fácil ser espírita, porque você tem que mudar a sua conduta, você tem que mudar as suas formas de ver o ser humano, você tem que deixar de ser tão apegado às coisas materiais, começa a pensar nas coisas espirituais, né? Deixar os vícios, tudo aquilo, né? Vamos dizer, dando exemplo, o vício do cigarro, da droga, da bebida, da maledicência. Então, não é fácil. E a França foi que mostrou mais isso, porque eles começaram
com brincadeiras que foram as mesas girantes, né? Claro que dali teve alguém, né, como foi o caso do Kardec, que viu que aquilo ali era uma coisa séria, né? Então, não interessava para eles essa conduta, né? Quando fala assim, testemunhado pela indiferença ou reserva proposital, são aquelas pessoas que falam, não, eu quero ficar na minha, eu quero ficar no meu conforto, para que eu vou mexer com essas coisas? Aquilo poderia até tocar ele, mas ele fala, não, não vou fazer isso, não, não é a minha praia, eu não vou mexer com isso, não, eu vou ficar na minha tranquilo, vou viver minha vida, né? Vou viver aqui porque o universo está aqui para eu viver nele. Não é bem assim, né? Se fosse prestar atenção nos acontecimentos. Então, outra coisa interessantíssima que ele traz aqui, essas questões, né, do Guibier, Dr. Guibier, ele fazer essa coisa das lousas duplas. Imagina só, a coisa selada, fechada, fazia, né, o movimento, né, com os espíritos, e depois abria, tinha as escritas lá, e em todas as línguas, olha só. Você quer coisa mais crível do que isso? Que não tem jeito de fazer uma coisa fantasiosa, né? Uma fraude. Olha só, a perfeição dos estudos, né? E a gente sabe que estava em moda naquela época. Tanto que depois aquilo ali ficou uma coisa fútil, sem interesse, e o Kardec já estudando, né? Aí o espiritismo aí foi, como o tom era brincadeira, aquilo ali passou e ele ficou mais, ele foi tão, o Kardec no introdução do Livro dos Médiuns, ele fala que tem que estudar e não de forma alguma estudar a brincar com isso, brincar com esse estudo. Você tem que ser sério. Quer dizer, então ele já estava falando porque isso devia estar já assim incomodando, porque realmente foi em tom de brincadeira, né? Então, o Leon Denis vem esclarecer muita coisa para a gente aqui nessas questões aqui que ele está trazendo nesse capítulo. E a gente pode ver aqui, ó, é quase sempre fora das academias que as experiências espíritas na França têm sido tentadas. Quer dizer, foram fora da academia na França. Nos outros, nos Estados Unidos, Inglaterra, era na academia, eram cientistas, e eles traziam aquilo ali. Era uma coisa mais séria. Eu só estou insistindo nisso aqui, que eu quero colocar as brincadeiras das mesas girantes. Quer dizer, ali que tinha que ter sido, ali que o Kardec codificou o espiritismo, né? Porque tinha que ser. Mas que os franceses brincaram um pouco, não sei se eu estou falando alguma coisa assim, estou viajando, né? Mas eles brincaram muito, por isso que não saiu, porque a gente realmente pensa que espiritismo é na França, e não foi bem assim. Aqui, a expressão que eu li aqui, chose de l'autre monde, é coisas de outro mundo. Essa parte que eu li aqui, se estiver errado aí a minha fala, me desculpem, né? Porque eu acabei nem colocando aqui as traduções e tudo mais. Como é francês, eu não entendo praticamente nada, né? Então, isso que você trouxe é muito importante, né? Porque o ponto que eu acho principal é a gente entender que não tem esse mistério que algumas pessoas ainda insistem hoje em trazer, né, para as comunicações. Então, esse grupo
que junto com Kardec estava ali estudando os fenômenos, né? E foi bom que, né, foi dessa forma, e foi Kardec que trouxe isso, porque Kardec tinha uma visão muito, muito mais ampliada, não sei se a palavra é essa, mas sobre essas questões, né? Então, por exemplo, quando ele vai falando aqui da escrita direta, né, que ele fala, olha, isso pode se dar em qualquer lugar, com qualquer um. Basta você pedir o que você quer, aguardar, se conectar, né? E ter ali também, né, um processo de alguém ter uma mediunidade que possibilite isso também, né? Porque os espíritos, eles precisam do fluido do médium, né? Eles não vão escrever através do médium, mas precisa do fluido ali, né? Mas, ao mesmo tempo, Kardec fala que todos nós somos médiuns. Então, assim, é bacana porque no livro dos médiuns, quando ele vai falar sobre, até sobre essa escrita direta mesmo, mas ele vai falar sobre a gente entrar em contato com os nossos entes queridos, ele fala assim, olha, você não precisa de um preposto para fazer isso, você não precisa ir no lugar tal que o fulano vai trazer uma comunicação. Se quiser ir, não tem problema, mas deixa um caderninho na cabeceira da sua cama, com um lápis, ou não precisa nem do lápis às vezes, mas a gente ainda precisa desses símbolos, né? Então deixa ali e faz uma prece todo dia antes de dormir, pede a Deus a permissão, né? Porque quem tem que dar permissão para isso tudo acontecer é Deus. E se for possível, você vai receber uma mensagem. Ele traz isso de uma forma tão assim tranquila, eu acho isso muito bacana, né? E aí, aqui no final, né, dessa leitura que eu fiz, eles vão falar sobre os modismos, né, que é aquilo que você trouxe. Tudo que é moda é passageiro, não adianta, né? A gente pode até falar assim, ah, não, mas volta. Hoje em dia tem gente ainda querendo resgatar as mesas girantes, né? Isso é verdade. Porque são pessoas que sempre estão querendo voltar no tempo, né? Elas não conseguem seguir avante, né? Vamos avante, e aí a gente acaba retrocedendo um pouco para satisfazer um ego, né? Para satisfazer uma vaidade. Ah, eu fiz aquilo ali acontecer, não fez nada, né? Quem fez foram os espíritos. Enfim, tudo que a gente faz só para satisfazer o nosso prazer acaba se esgotando, né? É um pouco isso que os espíritos vêm falar sempre para a gente. E por isso, talvez, que tenha começado com as mesas, né? Com as mesas girantes. Para falar para a gente o seguinte: olha, se vocês forem levar isso como uma brincadeira, daqui a pouquinho acabou, já não tem mais fenômeno nenhum acontecendo, né? Por quê? Porque é para satisfazer só o prazer. E aí isso se esgota, né? Daí a importância da gente praticar esses trabalhar esses fenômenos de forma séria, com seriedade, né? Tudo que é usado para futilidade cai em descrédito. Então, por isso que teve que ser Kardec, por isso que teve que ser desse jeito que aconteceu. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito confiável no meio científico. Ele colocou, né, a imagem dele podendo cair aí em descrédito, mas ele foi até o final e ele provou que aquilo ali não era uma brincadeira, né? Então é importante também a gente frisar isso. Então vou caminhar mais um pouco aqui. Aí agora ele vai falar então de Kardec, né? Allan Kardec, depois de ter durante 10 anos estudado pelo método positivo,
com razão esclarecida e paciência infatigável, as experiências feitas em Paris. Depois de ter recolhido os testemunhos e documentos que de todos os pontos do globo lhe chegaram, coordenou esse conjunto de fatos, deduziu os princípios gerais e compôs um corpo de doutrina, contido em 5 volumes, cujo êxito foi tal que alguns ultrapassaram hoje a 40ª edição, a saber, 40ª edição, né? Ó, a gente está falando aqui do início, né? Do início de tudo, século XIX ainda. Leon Denis era um contemporâneo de Kardec, né? Então, ele vai falar aqui, né, das obras. O Livro dos Espíritos, ou a parte filosófica, o Livro dos Médiuns, ou a parte experimental, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou parte moral, o Céu e o Inferno, ou parte analítica, e a Gênese, ou parte científica. E aí todos eles foram traduzidos e editados em língua portuguesa pela FEB, né? Então, essas são as 5 obras, né, que compõem essa doutrina, né, mas não só elas. Allan Kardec fundou a Revista Espírita de Paris, que se tornou o órgão, o traço de união dos espíritas do mundo inteiro, e na qual se poderá acompanhar a evolução lenta e progressiva dessa revelação moral e filosófica. A obra de Allan Kardec é, portanto, o resumo dos ensinos comunicados aos homens pelos espíritos, em um número considerável de grupos espalhados por todos os pontos da Terra e durante um período de 20 anos. Essas comunicações nada têm de sobrenaturais, porque os espíritos são seres semelhantes a nós, que vivemos na Terra, e em sua maior parte a ela voltarão submetidos como nós às leis da natureza e revestidos de um corpo mais sutil e é verdade. Mais sutil é verdade, mais etéreo do que o nosso, porém perceptível aos sentidos humanos em condições determinadas. Allan Kardec, como escritor, mostrou-se de uma clareza perfeita e de uma lógica rigorosa. Todas as suas apreciações repousam sobre fatos observados, atestados por milhares de testemunhas, apelou para a filosofia e esta, descer das alturas abstratas em que pairava, fez-se simples, popular, acessível a todos. Despida das suas formas envelhecidas, posta ao alcance das mais humildes inteligências, ela demonstra a persistência da vida de além-túmulo e assim traz esperança, consolação e luz àqueles que sofrem. A doutrina de Allan Kardec, nascida, não será demasiado repeti-lo. Da observação metódica, da experiência rigorosa, não se torna um sistema definitivo, imutável, fora e acima das conquistas futuras da ciência. Resultado combinado de conhecimentos dos 2 mundos, de 2 humanidades penetrando-se uma na outra, ambas, porém, imperfeitas e a caminho da verdade, do desconhecido, a doutrina dos espíritos transforma-se sem cessar, pelo trabalho e pelo progresso, e embora superior a todos os sistemas, a todas as filosofias do passado, acha-se aberta a retificações, aos esclarecimentos do futuro. Depois da morte de Allan Kardec, o Espiritismo fez uma evolução considerável, assimilando o fruto de 25 anos de trabalho. A descoberta da matéria radiante, as análises dos sábios ingleses e americanos sobre os fluidos, sobre os invólucros perispirituais ou formas revestidas, pelos espíritos em suas aparições, todos esses progressos abriram ao Espiritismo um novo horizonte. Graças a esses estudos,
o Espiritismo penetrou a natureza íntima do mundo fluídico e, para o futuro, pôde, com armas iguais, lutar contra seus adversários nesse terreno da ciência que se lhe tornou familiar. Falta só um trechinho aqui, eu vou ler até o final, tá, Ricardo? Depois a gente comenta tudo. O Congresso Espírita e Espiritualista Internacional, reunido em Paris no mês de setembro de 1889, demonstrou toda a vitalidade da doutrina que acreditavam sepultada debaixo dos sarcasmos e das zombarias. 500 delegados vindos de outros pontos do mundo assistiram às suas sessões. 95 revistas e jornais aí estiveram representados, homens de grande saber e de alta posição, médicos, magistrados, professores e mesmo sacerdotes, pertencentes às mais diversas nacionalidades. Franceses, espanhóis, italianos, belgas, suíços, russos, alemães, suecos, etc., todos tomaram parte nos debates. Os membros das diversas doutrinas representadas nesse congresso, espíritas, teosofistas, cabalistas, swedenborgianos, em perfeita união, afirmaram por unanimidade de votos os dois princípios seguintes. Primeiro, persistência do eu consciente depois da morte, ou seja, a imortalidade da alma. Relação entre os vivos e os mortos. Segundo, relação entre os vivos e os mortos. Aí tem um comentário aqui, uma nota, O Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de Paris de 1900 ratificou por votação unânime as seguintes declarações. 1. Reconhecimento da existência de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2. Pluralidade dos mundos habitados. 3. Imortalidade da alma. 4. Sucessividade de suas existências corporais na Terra e noutros globos do espaço. 5. Demonstração experimental da sobrevivência da alma humana pela comunicação medianímica com os espíritos. 6. Condições felizes ou infelizes da vida humana em razão das anteriores experiências da alma, de seus méritos e de seus deméritos e dos progressos que ela tem a realizar. 7. Perfectibilidade infinita do ser. E 8. Solidariedade e fraternidade universais. O Congresso Espírita de 1889, despertando a atenção pública, estimulou o espírito de exame e provocou em conjunto de estudos e experiências científicos. Charles Richer e o coronel de Rochas fundaram em Paris uma sociedade de investigações psíquicas, cujo primeiro cuidado foi estabelecer um exame sobre os fenômenos de aparição e sobre todos os fatos da psicologia oculta observados na França. Uma revista especial, Os Anais da Ciência Psíquica, dirigida pelo Dr. Darrier, dá conta não só desses trabalhos, mas também dos que são realizados pelas sociedades estrangeiras análogas. O Congresso Internacional de Psicologia Experimental, realizados em Londres no ano de 1892, mostrou que em pouco tempo se haviam produzido na ciência algumas modificações especialmente notáveis sobre o assunto. Charles Richer aborda francamente a questão da nova psicologia e trata dos fenômenos espíritas, telepatia, dupla vista, etc. Esse eminente professor começa por fazer o seguinte questionário. Existirá essa psicologia oculta? Para nós, isto não é duvidoso, pois efetivamente existe tal psicologia. Não é possível que tantos homens distintos da Inglaterra, América, França, Alemanha, Itália e outros países se tenham deixado enganar tão grosseiramente.
Eles refletiram e discutiram todas as objeções apresentadas, não encontrando motivo para atribuírem ao caso ou ao produto de fraude qualquer dos fenômenos observados, visto terem tomado precauções antes mesmo que outros os houvessem indicado. Recuso-me também a acreditar que tais trabalhos tenham sido estéreis ou que esses homens tivessem meditado, experimentado, refletido sobre meras ilusões. E aí Leon Denis encerra o capítulo dizendo: Charles Richer lembra aos membros do Congresso o quanto as academias se têm arrependido de haverem, muitas vezes, negado a priori as mais belas descobertas. Por isso, elas deviam ser agora mais cautelosas a fim de não caírem na mesma falta. Demonstra os resultados proveitosos que do estudo da nova psicologia, baseada sobre o método experimental, pode decorrer para a ciência e para a filosofia. É muito bacana isso aqui, né? Leon Denis é tão preciso nas coisas que ele traz, porque, olha só, a gente precisa de tempos em tempos, às vezes, rever algumas coisas, né? Mas ele traz aqui que tudo que tinha que ser estudado foi estudado ao tempo que ele traz aqui, pelos grandes estudiosos daquela época, né? Desculpa. Então, o que ele vai falar, né? Ele vai fazer esse apanhado para dizer como é que Kardec foi produzindo conteúdo para que a gente pudesse ter hoje essa obra riquíssima, que é a codificação dessa doutrina. E Leon Denis vai colocando aqui, né, pontuando cada um. Olha, você quer entender a parte filosófica? Vai ler o Livro dos Espíritos. Quer entender a parte experimental, prática? Vai estudar o Livro dos Médiuns, né? Em momento nenhum, eu volto a dizer que nenhum deles fala aqui que isso é uma religião fechada para alguns. Então, o Espiritismo, se em algum momento a gente está transformando ele numa religião, e que para entender dos fenômenos, ou da filosofia, ou da ciência espírita, a gente tem que ser religioso, vinculado à doutrina, é um equívoco. Se isso acontece, é um equívoco do homem, né? É claro que quando a gente vai estudando, você se encanta e você passa a entender que aquilo ali faz mais sentido do que outra coisa que talvez você tenha conhecido. Mas o católico pode entender o que é a doutrina espírita, o protestante, o budista, assim como nós espíritas podemos compreender o que é a mensagem católica, budista, sem necessariamente ter que usar esse nome, né? É claro que a gente tem os censos, né? E se a gente se disser espírita, sendo espírita, isso vai contribuir também para que a gente possa entender, né? Mas, de verdade, o desejo de Kardec não era quantidade. É um equívoco quando a gente fala assim, é a maioria, é a minoria. Isso para Kardec não faz sentido, não faz diferença, né? Se a gente, como ser humano, a gente está compreendendo a nossa condição espiritual. É isso que é importante para Kardec, né? Então, assim, a dimensão espiritual, ela não é mais hoje um mistério, mas nem todos têm olhos de ver. Então, é preciso a gente estudar para a gente entender.
sair dessa infantilidade de negar algo só porque não conhece esse algo, né? Então, assim, o que eu queria destacar aqui, só para encerrar minha fala, né? Quando Leon Denis traz esse Congresso Espírita e Espiritualista Internacional, feito em setembro de 1889, nos nossos tempos, né? Nós estamos aqui hoje no dia 29 de maio de 2025, né? Então, quando a gente ouve ele falar assim, 500 pessoas, né? 500 delegados, algumas pessoas podem falar, mas o Leandro Carnal, ele enche um estádio aí com 2.000 pessoas, não mole, né? 3.000 pessoas. Gente, nós estamos falando de século XIX. Para fazer uma viagem, era muito difícil. Você se deslocar de uma cidade para outra era muito difícil, que dirá de um país para o outro. Aí você pode falar, mas eram pertinhos ali, né? Pode ser. Para os nossos tempos, tudo é perto, né? Nós estamos aqui e uma pessoa lá do outro lado do mundo pode ouvir a gente. Então, ele está a um clique de se comunicar com a gente, né? Nesse tempo que Leon Denis está dizendo aqui, não era assim. Era muito difícil. Então, reunir 500 pessoas num lugar de várias localidades foi um feito. E aí, o que esse feito tem de tão grandioso? É porque eles se reuniram ali abertos a estudarem a dimensão espiritual, cientificamente falando. E aí, eu fui lendo isso daqui, eu fui lembrando de um congresso que a gente tem aqui em Juiz de Fora, né? Que é o Congresso Internacional sobre Espiritualidade, que um dos como é que a gente fala? Um dos idealizadores, né? É o Alexander Moreira. Ele é um médico psiquiatra e me fez lembrar muito esse congresso, né? Que ele idealiza aqui. E ano a ano ele vai aumentando o número de participantes, né? Então, tem pessoas de vários lugares do planeta, de vários países que vêm, né? No primeiro ano foram alguns, agora já tem quase que, né, gente do mundo inteiro vindo participar desse congresso para estudar a espiritualidade. Olha que bacana. Sob uma ótica científica. O que esse congresso aqui, lá de 1889, tem de diferente? Que eles fizeram a prática. Então, eles puderam observar na prática que o fenômeno existe mesmo, né? Então, eles faziam os estudos, mas no próprio congresso eles tiveram a possibilidade de ter esse contato, né, mais direto. E por isso que tem essas declarações aqui, né? E um ponto que eu queria falar, que ele fala da psicologia aqui, né? E aí, quando Leon Denis traz essa expressão psicologia, ele está dizendo desse estudo da psique humana, né? Talvez não da ciência psicologia, mas eu queria trazer um ponto aqui que é muito importante. A psicologia precisa atualizar também os seus conceitos, porque não hoje, né? Talvez hoje, com esses estudos que o Alexander está trazendo, colocando todas as áreas de conhecimento nesses congressos, né? Então, não só a psiquiatria, mas a cardiologia, a psicologia, a filosofia, né? Então, a área médica, psicológica,
filosófica e todos mais que quiserem participar, ele está trazendo essa consciência, né? Esse grupo traz essa consciência da importância da gente usar a espiritualidade como um recurso, porque ela é uma dimensão intrínseca do ser humano, querendo ou não, todos nós temos essa dimensão. A psicologia, enquanto ciência, precisa se atualizar nisso, porque ela se tornou materialista, né? Então, assim, há um tempo atrás, a gente saía da graduação de psicologia, infelizmente, alguns, aqueles que não tinham a convicção de que a espiritualidade é uma dimensão importante, contaminados pelo materialismo, né? Então, ó, não pode trabalhar a espiritualidade, religiosidade, então, nem se fala. Então, olha, isso aqui vem dizer para a gente que a gente continua negando fatos já estudados, né? E isso é permanecer numa escuridão do materialismo negacionista, né? Então, a gente precisa, sim, se debruçar sobre o tema, retirar esse véu da ignorância e trazer essa realidade para todas as áreas da nossa vida, né? Profissional, todas as áreas da ciência, né? Nosso capítulo aqui maravilhoso, né? Muito bom. Amei. Desculpa. Então, depois de tudo aí que você trouxe para a gente, eu só quero acrescentar que, às vezes, as pessoas, né, os leigos que não conhecem espiritismo, que não estudam, aí ele fala assim, não, esse tal de Kardec aí, ele inventou essa religião aí, do nada escreveu 5 coisas para ser seguida. Então, a gente tem que entender que essa doutrina, ela é dos espíritos, ela não é do Kardec, não foi o Kardec que fez. Esse estudo para o Kardec chegar a esses 5 livros, né, ele foi feito em todos os pontos da Terra, em todos os pontos do planeta, que o Kardec recebia tudo aquilo que eles mandavam, enviavam para ele, e fazia um estudo. O estudo do Kardec foi 20 anos. Né? Ele lançou os livros depois de 10 anos de estudo. Mas ele foi fazendo até ele desencarnar. Né? Então, a gente tem que colocar isso. Né? Uma coisa que ele fez, o Kardec, por exemplo, é colocar, né, a filosofia no lugar que era acessível a todos, porque era difícil, né, as coisas da filosofia. Né? Ele colocou de forma que qualquer um podia acessar. Então, é para os homens na Terra, não é para aqueles especificamente aqueles que entendem mais, com mais capacidade de entender, né? Ou só para os cientistas, ou só para os letrados, vamos dizer assim. Não. Qualquer um que quisesse estava acessível esse conhecimento através da forma que o Kardec colocou nesses livros, nessas obras dele. Né? E ele coloca, olha só, gente, né, que o Leon Denis traz para a gente, não se torna um sistema definitivo, imutável, por acima das conquistas futuras da ciência, fora e acima de todas as conquistas da ciência. Quer dizer, ele colocou, isso pode ser mudado. Né? E tem gente que ele falou dessa forma, ele fala assim, não, gente, se você estudar mais, se você chegar a alguma conclusão, isso aí pode ser mudado. Né? E tem gente que critica ele. Olha só, quando ele faz, ele coloca para todos. Quem quiser, gente, estuda. E vamos atualizar. Vamos dizer assim, atualizar não é que ele não seja atual. As obras são atualíssimas. Mas, se você achar alguma outra coisa que você estudou, vem
traz isso para a gente, vamos colaborar, a gente quer ajudar a humanidade, né? O universo, né? E quando ele fala também, só um momentinho, resultado combinado de conhecimentos dos dois mundos, de duas humanidades penetrando-se uma na outra, ambas, porém, imperfeitas e a caminho da verdade, do conhecimento, a doutrina dos espíritos transforma-se sem cessar pelo trabalho e pelo progresso. Então, ele quer o progresso da humanidade. Então, cada vez mais, a gente vê o que foi esse acontecimento do espiritismo através, desculpa, a gente, nesse tempo aí, né, com essas mudanças de temperatura, a gente fica todo ressecado. Então, é uma doutrina progressista, gente. Quem quiser estudar, como eu disse que ele falou na introdução do livro dos Médiuns, quem se dispuser a estudar, não é dessa forma que ele falou, mas é o que eu entendo. Quem se dispuser a estudar, faça seriamente e não a brincar, que aí brincou não tem conclusão nenhuma. Então, isso reforçou para mim aquilo que eu já pensava, e o Leon Denis traz e reforça, né? É uma garantia, por ser Leon Denis quem é. Isso aí, muito bom. Você acha que podemos encerrar? Podemos. Desliguei o microfone sem querer aqui. Então tá bom, muito bom, né? Muito bom o estudo. O pessoal aproveite aí bastante. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela nossa existência, agradecendo a Jesus, a Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pelo amparo, pelas bênçãos, agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela condução dos trabalhos, pelo amparo e pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo. E que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa abençoar os nossos lares, os lares de todos aqueles que irão assistir este estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Não esquecendo de agradecer também ao nosso querido Leon Denis por tudo que ele deixou para nós, esses comentários filosóficos da doutrina espírita, e que nós possamos estar juntos aqui novamente na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.